Esta é a superfície real de Marte. Muito fria e silenciosa, quase imóvel. Mas isso é só a primeira vista. E estes são dados e fotografias obtidos diretamente da superfície do planeta. Vista da superfície de Marte pelas câmeras do próprio robô explorador. Panoramas reais e fotos da planície vermelha de Utopia, feitas por Jurong logo após o pouso e durante o deslocamento. Rastros do robô explorador e seu movimento para o sul. O Hi-Rise mostra claramente as marcas brancas e claras deixadas pelas rodas do Jurong saindo da plataforma. Essas fotos são 100% reais. Selfies e imagens terrestres das câmeras da CNSA, TNVN-1 e Jurong. Imagens orbitais da Hi-Rise da NASA. E essa é uma selfie épica que Junjun tirou sozinho. Ele se afastou 10 metros, deixou uma câmera sem fio, voltou e ficou ao lado da plataforma. O primeiro retrato de família desse tipo em Marte. Agora, atenção para algo interessante. Se aumentarmos um pouco o brilho nas imagens orbitais da NASA e da CNSA, é possível ver claramente uma pequena cratera sob a plataforma de pouso, queimada pela chama do motor principal do foguete. Aqui está esta imagem. E é assim que isso é visto da órbita, Hi-Rise da NASA. Os chineses usaram esse tipo de esquema de pouso em Marte pela primeira vez. E o motor continuou funcionando mesmo após o contato com a superfície. Ele não desligou imediatamente. Funcionou por mais alguns segundos para eliminar completamente a velocidade residual e pressionar com segurança a plataforma de 240 quilos contra o solo. Por causa disso, a chama literalmente abriu uma pequena cratera no regolito marciano. Foi exatamente esse vídeo que foi capturado próximo à órbita de Marte. Lá é claramente visível a calota polar da superfície do incrível Marte. Aqui estão mais imagens impressionantes de como o paraquedas se abriu. Essas câmeras de vídeo foram instaladas para que depois fosse possível observar claramente como exatamente esses elementos funcionam na atmosfera. Na verdade, este é um mundo dinâmico e complexo, com uma história em que, possivelmente, houve água, atmosfera e condições que lembram, ainda que remotamente, as da Terra. E foi exatamente aqui que, em 2021, um novo ator entrou em cena com confiança. Os chineses. China, 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 China. A missão Tianwen-1 foi a primeira tentativa da história da China de alcançar Marte. E imediatamente trouxeram dados incríveis da superfície, muito realistas. Parecia como se fosse a superfície do nosso planeta. Mas isso é Marte. Para entender a dimensão dessa conquista, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1971, a União Soviética enviou a sonda Mars 3. Ela alcançou a superfície, mas em poucos segundos o contato foi perdido. Nenhum dado. Никаких результатов. Apenas o fato do pouso. Mais tarde, em 2003, uma missão europeia com o módulo Beagle 2 tentou novamente, e mais uma vez, silêncio. Só anos depois ficou claro. O aparelho pousou, mas não conseguiu se abrir completamente. A comunicação era impossível. E é aqui que começa uma história completamente diferente. Em 23 de julho de 2020, um foguete pesado parte da Terra. A bordo existe um sistema interplanetário muito complexo. Isso não é verdade. É uma sonda. É um orbitador, uma plataforma de pouso. E o rover Jujun. Nos próximos 7 meses, o silêncio do espaço. Quase 500 milhões de quilômetros de viagem. Correções de trajetória, precisão absoluta. E aqui está Marte.
Mas a chegada é só o começo. A nave não tem pressa em pousar. Por 3 meses, ela observa o planeta da órbita. Está escaneando. Analisa. Compara. No final, a escolha recai sobre a planície Utopia, uma enorme região plana, relativamente seguro e talvez em algum momento coberto por água. Em seguida, a etapa mais perigosa de toda a missão, a entrada na atmosfera. A velocidade é de cerca de 18.000 km por hora. O erro é inadmissível. Os fatos se desenrolam rápido. Compressão da atmosfera, aquecimento, frenagem, paraquedas, separação do escudo e então os motores. Descida final. Pouso suave. Nessas imagens é possível ver que todos os painéis solares e a antena do rover se abriram normalmente. A foto confirma o sucesso da instalação da rampa de descida. Nesse estado, o rover passou mais de uma semana tirando fotos e verificando os sistemas. A equipe chinesa criou um modelo da plataforma e dos arredores para garantir que o rover não capotasse durante a descida. O peso do aparelho é de 240 quilos e virar uma máquina dessas é impossível. Mas mesmo aqui a China escolhe uma solução não convencional. Em vez de sistemas suspensos complexos, uma plataforma e uma rampa. O rover não é solto, ele desce cuidadosamente. Simples, racional, confiável. Os primeiros dias são lentos. Muito lentos. A conexão com a Terra é de apenas cerca de 16 kilobytes por segundo. Cada foto é uma espera. Cada comando é um risco. Por isso o robô marciano não se apressa. Ele analisa, verifica, compara. Aqui está ele. O rover chinês Zhurong e sua plataforma de pouso registrados da órbita de Marte. Essas imagens foram capturadas pelas câmeras HiRISE a bordo de uma sonda da NASA. E aqui está o movimento. A primeira descida. A primeira marca na superfície. A velocidade é de cerca de 10 metros por dia. Devagar? Sim. Mas é exatamente assim que a verdadeira ciência funciona. Então algo incomum acontece. O robô explorador de Marte tira uma foto de si mesmo. Não com a câmera embutida, mas com outro dispositivo. Ele deixa a câmera, se afasta, tira uma foto e volta. Isso não é apenas uma imagem. Isso é uma demonstração do nível de engenharia da missão. Em seguida, nas pesquisas. Metódicas nas sequenciais. O rover está se movendo em direção ao local de queda do paraquedas, às dunas, a novas estruturas geológicas. Mas Marte não é só a superfície. São também as condições que dificultam. Por exemplo, o Sol. Quando ele fica entre a Terra e Marte, a comunicação praticamente desaparece. O rover adormece. Ele espera. E então continua. E traz a principal descoberta da missão. Foram encontrados minerais hidratados no solo. Isso significa que havia água. E talvez não apenas em um passado distante. Provavelmente ainda existem vestígios dela sob a superfície. E é aqui que tudo fica claro. Isso já não é mais apenas uma missão. É uma pesquisa sistemática do planeta. Projetado inicialmente para 90 dias, o robô explorador continua funcionando há mais de um ano. Quase 2 quilômetros de percurso, centenas de gigabytes de dados, dezenas de experimentos. E agora vem a parte mais legal. Confirmação independente da NASA. A sonda orbital americana
Mars Reconnaissance Orbiter fotografou o local de pouso a partir da órbita. As imagens de alta resolução permitem ver claramente a plataforma de pouso. O robô explorador aparece como um pequeno ponto um pouco ao sul. As longas marcas deixadas pelas rodas, o paraquedas e a traseira da cápsula. Uma mancha escura de solo queimado sob a plataforma causada pelos motores de foguete. Compare antes e depois. Antes do pouso, planície limpa. Depois, rastros brilhantes, pousos limpos e faixas brancas dos motores de manobra. A NASA até observou que o local ficou visivelmente mais escuro devido ao deslocamento da poeira durante o pouso. O robô explorador foi de propósito até o local onde o paraquedas caiu para estudá-lo. Os chineses queriam entender se ele não atrapalharia as missões futuras. Depois, ele seguiu adiante pelas dunas de areia, percorrendo cerca de 10 metros por dia. Aqui está a visão real da superfície na área de pouso, planície Utopia. Provavelmente, antigamente havia um mar antigo aqui. Os cientistas veem vestígios de linhas costeiras e ondas. E em algum momento fica óbvio: Marte não pertence mais a um único país. A exploração se tornou global? A missão Tianwen mudou o equilíbrio. Não de forma barulhenta nem ostensiva, mas de maneira fundamental. E talvez seja exatamente a partir deste momento que começa uma nova era. Uma era em que a humanidade estuda outros mundos não sozinha, mas em conjunto.